A investida do tarifaço de Donald Trump, que tinha contornos majoritariamente político-ideológicos, ganhou agora uma roupagem comercial e econômica com a inclusão formal do Brasil na seção 301 de investigação por práticas comerciais ilegais. A investigação longa, que dura pelo menos 12 meses e pode ser estendida, parece prenunciar uma guerra comercial maior do que a que o governo estava se preparando. A nota publicada ontem à noite pelo USTR, que é o Escritório de Representação Comercial Americano, anunciou a abertura da investigação em várias frentes. Começa citando o comércio digital em serviços e serviços de pagamento. Nesse item, afirma, abre aspas, o Brasil pode prejudicar a competitividade das empresas americanas desses setores, por exemplo, retaliando contra elas porque não censuram discursos políticos. Isso vem em um momento em que o STF, naturalmente, acabou de definir as novas regras para o ambiente digital, responsabilizando as Big Techs por conteúdos de usuários. A nota do USTR cita ainda tarifas preferenciais injustas aplicadas pelo Brasil, que seriam tarifas menores para outros países do que para os Estados Unidos. Fala também na falta de aplicação de medidas anticorrupção, aplicação inadequada dos direitos de propriedade intelectual e até falsificação de produtos, a pirataria. Por último, a nota do Departamento americano afirma que o Brasil deixou de lado sua disposição de conceder tratamento praticamente livre de tarifas ao etanol americano e ainda faz menção ao desmatamento ilegal, ou seja, é uma lista extensa de temas complexos, controversos, em que você pode até pensar um viés protecionista ao Brasil. Velber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, explica que a seção 301 é aplicada contra países que discriminam empresas americanas. Já foi muito aplicado contra a China em várias questões, contra a União Europeia no caso dos aviões e hormônios e atualmente contra a Nicarágua. Segundo Barral, pode redundar não só em elevação tarifária para alguns setores, mas pode levar também à imposição de cotas e restrição de importação, uma série de barreiras não tarifárias. É uma medida que, de certa forma, se parece com a lei de reciprocidade brasileira. Christopher Garman, diretor para as Américas da Eurásia, lembra que a carta de Trump anunciando o tarifaço já dizia que iria abrir a investigação contra o Brasil. Garman avalia que é uma maneira de Trump garantir que as tarifas se mantenham caso a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais, a chamada IEPA, que é aquela lei que o presidente americano usa para impor medidas tarifárias sem passar pelo Congresso, caia. Então, ele se blinda juridicamente. Ontem, após a reunião com empresários da indústria e do agro em Brasília, fontes do governo me disseram que esperam a suspensão do tarifaço de Trump antes do esgotamento do prazo em 1º de agosto. Isso foi ontem, gente? Antes dessa investigação pela seção 301. Nesse contexto, não trabalham com a hipótese de pedir a extensão do prazo por 90 dias, como querem os empresários. Mas quando perguntei se havia alguma sinalização, contato concreto feito com Washington nesse sentido, a resposta foi negativa. Há alguns obstáculos no caminho do Brasil, além do tempo exíguo, mas o principal é o seguinte: não temos com quem falar na Casa Branca, não tem ninguém do outro lado da linha. Não se cultivou nenhum interlocutor próximo a Donald Trump nesses primeiros 6 meses de mandato americano e o círculo com acesso direto a ele é estreito. A diplomacia profissional parece insuficiente para lidar com um líder populista de características excêntricas e altamente personalistas. Neste momento, o cenário não parece lá muito promissor ao Brasil. Por falar nisso, vamos ouvir, melhor dizendo, algumas das declarações que foram feitas ontem, tanto de Geraldo Alckmin quanto Donald Trump, no contexto do tarifaço. Primeiro o Alckmin, depois da reunião com empresários. O que nós ouvimos aqui é negociação, ou seja, um empenho para rever, o que coincide com a proposta do governo brasileiro e do presidente Lula. Depois também foi colocado a questão de que o prazo é exíguo, que é um prazo curto, que nós deveríamos, de repente, trabalhar pela questão da sua dilação. Vamos ouvir o Donald Trump também, que fez ontem, novamente, referência ao ex-presidente Bolsonaro. I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people. And he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing, because Bolsonaro was a respected president, very respected. Ele está na política ainda,
Vamos para o intervalo rapidinho para quem nos acompanha pela TV. Já já nossos públicos se juntam para acompanhar a entrevista com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E para quem está conosco por YouTube, eu vou só... Estava conversando com uma fonte agora no Ministério de Indústria e Comércio, perguntando justamente sobre essa investigação da Seção 301, perguntando o que isso altera no cenário para o Brasil. Ele respondeu que acha que não altera, que essa investigação havia sido anunciada e é igual a que fizeram em 2020, em relação a outros países. Mesmo no governo Biden, foram feitas ou tiveram continuidade. É mais previsível, tem um passo a passo definido, consulta pública até agosto e audiência em setembro. A motivação do tarifácio é mais complexa, mas veja que eles escolhem pontos inegociáveis. E aí eu perguntei se isso não acaba com a perspectiva de suspender as tarifas até 31 de julho, e essa fonte respondeu que não, acho que não, elas não se confundem. A negociação ocorre enquanto a investigação tramita. Então está com um olhar um pouco mais positivo, otimista do que eu transmiti para vocês aqui na abertura. A ver, vamos dar uma olhada nas negociações nas bolsas pelo mundo nesta manhã de quarta-feira. Tudo vermelho, tudo no território negativo na Ásia. Vamos passar pela Europa, por favor, rapidamente. Aqui na Europa, ao contrário, né? Tudo no azul, Paris sobe um pouco, 0,08, Londres 0,16, Frankfurt 0,26 e Madrid 0,68. E aí, o encerramento dos negócios ontem nos Estados Unidos, começando pelos americanos, né? Com a bolsa terminando em queda. Continuidade da guerra tarifária do Trump, também teve o CPI, que é a inflação dos Estados Unidos, mostrando o primeiro repique após a aplicação de tarifas, foi de 2,4% para 2,7% no acumulado em 12 meses. Então, os consumidores americanos começam a sentir de alguma forma a inflação devido às tarifas, mas continua a projeção, a perspectiva de que o FED, o Banco Central de lá, diminua os juros na reunião de setembro. E, por último, a Bolsa Brasileira e o dólar. O dólar devolveu os ganhos depois de 4 sessões de alta. Ontem caiu 0,46, cotado a R$ 5,55, e Ibovespa praticamente estável, né, com menos 0,04 em todo esse cenário muito turbulento.